Bem, amigos da Brava, amigos do ar-condicionado, da qualidade do ar, nós falamos mais uma vez numa live diretamente de Hockenheim, Alemanha, para discutirmos assuntos relevantes sobre a qualidade do ar, o cenário de surto pandêmico, o que fazer, a importância dos cuidados com o PMOC e mais alguns outros detalhes importantíssimos para assegurar a saúde, o bem-estar e a segurança dos usuários de ar-condicionado, de ambientes climatizados. Na noite de hoje, nós temos um convidado muito especial, é o Leonardo Kozak, que é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Ele está atuando nesse segmento da área de climatização há muitos e muitos anos, é uma pessoa expert no assunto quando se trata de qualidade do ar. Ele vai fazer uma apresentação muito importante, em especial sobre os compostos organovoláteis, é um tema também particularmente importante quando falamos sobre saúde e bem-estar das pessoas, e também vamos discorrer as práticas que têm ocorrido, as tecnologias que se apresentam para nós com relação ao tratamento do ar de interiores. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Leonardo. Leonardo, por favor, bem-vindo. Por favor, se apresente. Oi, Pá, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar com você, com a equipe aí da Academia do Ar, mais uma vez colaborando e discutindo os assuntos de qualidade do ar interno. Como você falou, minha formação é civil, segurança do trabalho, estou há mais de 20 anos nessa área de qualidade do ar interno, estudando, pesquisando, trabalhando, então trago um pouquinho desse meu conhecimento desses anos todos de estrada para compartilhar com o público de vocês. E acho que a oportunidade é excelente, a gente está no momento de uma pandemia mundial e de um vírus que se transmite pelo ar, e nada mais importante como a gente conhecer o ar que a gente respira. É isso que eu vou abordar um pouquinho, e falar um pouquinho também dos COVs, né, os compostos orgânicos voláteis. Também é um elemento, assim como o vírus é um elemento invisível a olho nu, a gente não sabe que eles estão no ar, a gente não sente o cheiro deles muitas vezes, a gente não percebe, mas eles estão aí também. E o bacana disso tudo, que eu quero compartilhar com o teu público, é que o ar-condicionado é um grande aliado no combate a esses contaminantes. Então, isso, para quem trabalha com ar-condicionado, quem vende, quem instala, quem mantém ar-condicionado, é uma grande força de venda, principalmente no momento atual. São alguns exemplos de situações que a gente pode valorizar, de dar valor agregado no nosso serviço de manutenção, de instalação, que isso vai melhorar a qualidade do ar. É isso que eu quero levar para o teu público. Mostrar que eles podem, não é só o conforto térmico que a pessoa compra, também saúde para os usuários. Excelente, excelente. O assunto é realmente importantíssimo. Nós estamos vivendo uma mudança cultural da população brasileira, da população mundial, não é? Que está prestando mais atenção ao ar que se respira, entendendo de que maneira esse ar pode afetar literalmente a saúde, a segurança, a vida das pessoas, não é verdade? Então, esse assunto é de extrema importância. Nós temos já uma audiência aqui que está começando a chegar e nós vamos estabelecer algumas pequenas regras do seguinte. Você vai fazer a apresentação, a nossa apresentação ela é gravada. Durante a apresentação, as perguntas que forem sendo feitas, o pessoal pode fazer a pergunta pelo chat, eu vou acompanhar essas perguntas aqui e vou transmitir para você. Geralmente, para interromper sua apresentação, só se for um fato de grande relevância, que tenha um contexto diferente do que você estiver falando. No mais, as perguntas nós vamos deixar para o último bloco da nossa live de hoje e vamos fazer as perguntas todas juntas e vamos discutir, eu e você, esses assuntos de maior interesse do público. Tá bom? Então, boa apresentação. Você fica à vontade, Léo. Bom, então o tema que a gente vai abordar hoje sobre qualidade do ar interno. Eu sempre gosto de começar a nossa apresentação fazendo uma pergunta para a audiência. Como que é o ar que a gente está respirando agora?
aí na sua casa, ou no escritório, onde quer que você esteja, como é que é a qualidade do ar que a gente está respirando nesse momento? Será que o ar é bom? A gente parte do princípio que sim, né? Então, que o ar que a gente respira, a gente gostaria que seja bom. Mas será que a gente sabe se ele é bom mesmo? A gente mantém nossa casa limpa, a gente faz limpeza da casa, mantém padrões de higiene no dia a dia, a gente imagina que seja. E isso é uma percepção que a nossa sociedade tem, a gente passa uma parte do nosso tempo em ambientes fechados, na sua casa, no nosso escritório, em momentos de lazer como shopping centers ou cinema, ou até em mercados, enfim, a nossa vida moderna, principalmente nos centros urbanos, passamos mais de 90% em ambientes fechados. E a gente tem essa sensação que a qualidade do ar onde a gente está bom. E muito ligado ao ar-condicionado, ao sistema de ar-condicionado, principalmente se esses ambientes que eu citei são climatizados e a temperatura está agradável, a temperatura está confortável, a gente parte dos princípios que está tudo bem. Mas nem sempre é assim. Existem contaminantes, gases, que dentro de um ambiente fechado ele pode prejudicar. Então, a gente citei rapidamente na abertura, a gente está no momento de uma pandemia, que tem um vírus no ambiente que pode proliferar, tem uma carga viral no ambiente fechado e aquilo está contaminando as pessoas. Isso já está fácil a gente entender, isso está na nossa sociedade hoje, está no dia a dia. E igual ele, tem diversos outros contaminantes, como gases e particulados, que estão no nosso ambiente no dia a dia e a gente não percebe. Eu trago esse slide aí, eu começo mostrando uma rápida experiência que eu fiz no meu carro. Eu fiz uma medição de CO2, do gás carbônico. O gás carbônico é o gás que a gente libera na nossa respiração. A gente inspira o oxigênio e expira o CO2. Então, esse é uma teste bem rápido que eu fiz para mostrar a importância da renovação do ar em um ambiente fechado. O que está acontecendo aqui nesse slide? Nós temos aqui um equipamento que está medindo o nível de CO2. No caso, aí está mostrando mais de 4.100 ppm, partícula por milhão de CO2, dentro do ambiente. O que significa isso? Do lado de fora, na atmosfera, de uma maneira geral, nas grandes cidades, esse nível de CO2 é entre 400 e 500 ppm. Ou seja, dentro do meu carro, no momento dessa medição, estava mais de 4.000. Estava mais de 10 vezes pior dentro do meu carro o nível de CO2 do que do lado de fora. Por que acontece isso? Porque eu estava com o carro com o botão da renovação de ar fechado. Não sei se vocês conseguem ver aqui do lado direito, todos os automóveis têm um botão de abrir e fechar a renovação de ar. No caso, eu fechei, fiquei dentro do carro, estava menos de 10 minutos, e chegou nesse índice bem elevado. Perceba que a temperatura estava em torno de 22,5 graus, uma umidade relativa de 38%, estava adequado, estava confortável. Aparentemente, se eu não tivesse um instrumento de medição, eu ia falar, a qualidade do ar aqui é ótima. Eu estou dentro do meu carro, estou protegido, estou com a renovação do ar fechada, estou protegido da poluição da cidade de São Paulo, e a temperatura está agradável, eu estou super feliz com o ar que eu conheço. A partir do momento que eu comecei a medir, eu vi que o nível de CO2 estava altíssimo. O limite da vigilância sanitária, da Anvisa, são 1.000 ppm. Dentro do meu carro estava mais de 4.000, 4 vezes acima do limite permitido. Isso o que significa, pessoal? O nível de CO2 nessa concentração começa a causar sonolência, cansaço, uma série de malefícios ao nosso sistema, ao corpo humano, que vai trazer prejuízos, podendo causar até um acidente de carro por sonolência, alguma coisa assim. E eu estou dando um exemplo dentro de um carro, isso acontece no dia a dia, né, do nosso dia a dia, nas empresas que a gente vive, nos colégios, eu vou dar outros exemplos daqui a pouco. Então, eu vou mostrar a importância da renovação do ar. A partir do momento que eu percebo um horário 4h46, então eu abri a renovação do ar, eu vim no botão aqui da direita, onde tem um dispositivo de abrir a renovação, permitir o ar externo entrar dentro da cabine do automóvel, e em 5 minutos depois, 4h51, de mais de 4.000 ppm, caiu para 659, totalmente dentro dos limites da vigilância sanitária, pela simples ação de abrir a renovação de ar externa do carro. Perceba a temperatura de 22,5 passou para 23,8, ou seja, ainda era uma temperatura bem confortável e a umidade relativa praticamente não mudou. Então, é uma ação muito simples, de um benefício enorme à população, só que a população não sabe. Quem conhece isso é muito pouca gente. E um profissional de ar-condicionado tem obrigação, hoje, inclusive, legal, de conhecer isso que a gente está falando, da importância da renovação do ar. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente traz isso para o mundo da edificação de ambientes climatizados,
nós vamos cair num caso muito recorrente, que eu tenho certeza que todos nós conhecemos, são dos mini splits instalados em ambientes. O mini split, de uma maneira geral, a maioria deles, ele insufla o ar, ele tem um sistema de insuflamento, ele refrigera o ar, já é um ar refrigerado, com uma temperatura mais baixa, e ele fica circulando apenas no ambiente, e ele retorna por cima. Ele não tem uma troca com o ar externo do ar que a gente respira, tem do gás refrigerante, do fluido refrigerante, mas não do ar que a gente respira. Então, aquele ar que a gente fica respirando, ele fica totalmente viciado. Essa foto que está na apresentação é da sala de aula do meu filho, aqui na cidade de São Paulo, um colégio particular, colocou ar-condicionado alguns anos atrás, calor muito grande no verão, como muita gente faz, quis resolver o problema do conforto térmico. Excelente, resolveram. Só que criaram um problema gigantesco do nível da qualidade do ar. Eu fui medir com aquele mesmo equipamento essa sala de aula, com a presença de 25 crianças, faixa de idade entre 8, 9, 10 anos de idade, essa sala de aula estava dando mais de 5.000 ppm de CO2. Lembrando, o limite é 1.000 ppm, 5 vezes acima do recomendado. Então, esse excesso de CO2, de novo, vai causar cansaço nas crianças, sonolência, mal-estar. E eu estou falando do CO2, que é o gás que eu estou medindo. Existem outros gases, os VOCs, que eu citei agora há pouco, que a gente não está medindo, que da onde vem isso? O que é o VOC? São elementos químicos que volatilizam do ambiente. Pode ser do produto de limpeza que foi usado, detergente, produto desinfetante que foi passado naquele local, pode ser a tinta da parede, pode ser o verniz da cadeira, pode ser um produto que esteja na madeira que está sendo usado no local, próprio pó do giz, pode ser ainda essa carga viral que a gente está falando, uma pessoa espirrou e esse vírus, se o ambiente está totalmente fechado, sem renovação de ar, esse vírus vai ficar lá dentro, não vai sair. E quantas vezes quem tem filho aqui vai entender o que eu estou falando? Nossos filhos vão para a escola, um pega uma doença, volta todo mundo com a doença. E a gente vive falando da famosa virose. Vários pegaram aquele problema na sala de aula, porque são muitas vezes ambientes fechados sem renovação. Vindo para o nosso momento atual da pandemia, uma das principais recomendações que a Organização Mundial da Saúde tem orientado é manter os ambientes ventilados. E a gente tem escutado diversas entidades, diversas orientações para manter portas e janelas abertas. Ok, num caso como esse, uma sala de aula, se você pode abrir porta e janela, é uma solução. Mas se você tem uma renovação de ar dentro dessa sala, você pode manter ela fechada e faz uma renovação de ar. Se você tem um ambiente maior, como um shopping center, um escritório grande, você não consegue abrir a porta e janela com eficiência, não vai funcionar para renovar o ar. Você precisa de um bom sistema de renovação de ar para melhorar essa qualidade do ar. Então, o ar-condicionado é um grande aliado nesse combate à pandemia, nesse conceito de eficiência da renovação do ar. No caso da foto aí, vocês podem estar perguntando, olha, mas tem uma renovação do ar aí do lado direito. Sim, tem. Isso foi feito depois de uma visita da vigilância sanitária, houve uma denúncia, a vigilância sanitária esteve no local e exigiu a instalação disso da escola. Na época, explicar isso para a escola era muito complicado, eles não entendem o conceito de renovação. E a gente tem essa pandemia, é uma grande oportunidade dos profissionais da área, é mais fácil explicar, gente, o ambiente tem que estar ventilado, e esse sistema de renovação, ou um sistema de renovação, é bastante eficiente. Esse da foto, ele é um ventilador, não é o ideal, é assim, um simples ventiladorzinho. Eu questiono se essa capacidade é suficiente para renovar dentro de uma sala de aula, eu acredito que não. Poderia ter sido feita uma instalação melhor, inclusive não tem nenhum sistema de filtragem, que também é obrigado, dentro da nossa legislação, ter o filtro. Isso, pessoal, é lei, está na lei, tem que ter a renovação de ar. Instalar sistema de ar-condicionado sem renovação de ar, pessoal, é crime. É crime, eu vou repetir, é crime. Não se pode, é um crime, é uma infração sanitária, é um crime, vocês podem responder, processo, inclusive, do Código de Defesa do Civil do Consumidor, está lá, que é obrigatório seguir as legislações brasileiras, normas técnicas, tem que colocar isso. E quem vai levar essa informação para o público são os profissionais da área. O público não sabe que precisa de uma renovação do ar, eles não têm a menor ideia, e eles não sabem nem para que serve, então a gente tem que explicar e colocar. Aqui nesse slide tem alguns exemplos hoje já tem fabricantes nacionais que fazem sistemas de renovação do ar, com 2 sistemas de filtragem, inclusive, ele insufla o ar de fora para dentro do ambiente, de uma maneira adequada. Esse sistema é recomendado para ambientes menores, com até 4, 5 pessoas, e você pode, numa sala de aula, escritório, botar sistemas dotados, uns sistemas com mais
adequados para fazer uma renovação do ar eficiente do local. Então, existe tecnologia, existe maneira, esses produtos estão cada vez com preços mais acessíveis, a população está cada vez mais fácil de ser conscientizada sobre isso. A fiscalização, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, existe, mas jamais vai ser suficiente para atender o Brasil todo. É necessário um trabalho do mercado de conscientização também das pessoas. Todo esse processo de baixa qualidade do ar, eu estou dando um exemplo muito da renovação do ar, estou focando muito nisso, mas isso impacta muito na redução de produtividade, aumento de custas médicas e aumento de absenteísmos. Estou falando muito de renovação, mas a mesma coisa acontece com a falta de manutenção, uma falta de uma filtragem do ar adequada, uma falta de um plano de manutenção PMOC eficiente, isso tudo vai impactar numa baixa qualidade do ar, causando perda de produtividade, aumento de custos médicos e aumento de absenteísmo. Isso vale para a escola, com as crianças perdendo a capacidade de aprendizado, faltando mais, vale para um ambiente de escritório, com as pessoas faltando, deixando de produzir nas suas empresas. Pessoal, então, como eu estou falando, isso aqui é uma oportunidade de vendas, é valor agregado para a venda de manutenção e instalação de ar-condicionado. Nós temos a lei brasileira, as normas técnicas que nos dão embasamento de vender isso, de mostrar isso para o cliente, mostrando a importância disso. Então, aqueles bons profissionais do mercado que querem ser diferenciados, comecem a mostrar isso. O cliente não, todo mundo quer pagar pouco, eu quero pagar pouco, vocês querem pagar pouco, mas se eles entenderem a importância daquilo, eles vão comprar isso. A gente precisa mostrar isso. Eu gosto de dar o exemplo você vai comprar um carro, eu nunca tive um vendedor, a gente pede desconto, negocia carro, um vendedor fala assim, você não quer tirar o cinto de segurança do teu carro? Vai ficar mais barato. Você não quer tirar o freio do teu carro? Botar um freio de pior qualidade? Vai ficar mais barato. E isso, infelizmente, ainda acontece na indústria do ar-condicionado. A gente acaba oferecendo uma solução, tira a renovação do ar, põe um sistema mais barato para poder vender aquilo e você vende fora das normas. A gente jamais alguém vai tirar isso de um carro, e não é porque tem fiscalização na hora da compra, é porque você sabe que é importante. Você sabe que é importante ter o freio, ter um sistema adequado, é importante ter um cinto de segurança, a gente sabe que isso é importante. Então, isso a gente valoriza e o consumidor aprendeu a comprar. No começo tinha uma fiscalização maior, falando de cinto de segurança, ajudou. Mas isso é as pessoas já entendem a importância disso, a gente precisa levar isso para o consumidor. Bom, como eu falei, o sistema de climatização ele é um grande aliado para a qualidade do ar. Então, além do conforto térmico, a gente já sabe, que é o que o mercado compra ar-condicionado por causa disso, nós temos a capacidade de remover os gases com a renovação do ar, que eu falei bastante agora, tirar os VOCs, tirar CO2, tirar qualquer contaminante que tenha suspenso no ar através da renovação, e ainda os sistemas de filtragem, você trocando filtro, botando filtros de boa eficiência, vai tirar aquele material particulado que contamina o ar. Então, isso aí vai melhorar muito a qualidade do ambiente climatizado. E ainda temos sistemas de exaustão, pode ser em banheiro, pode ser em cozinhas, pode ser aqui no caso representado num laboratório, tirando contaminantes de dentro de um ambiente e levando para fora. Isso é feito por um sistema de ventilação bem projetado e bem mantido. Bom, pessoal, aqui só uma informação, pessoal que está perguntando muito nessa época da pandemia, o que fazer com novas tecnologias para tratar o ar. Eu falei do ar-condicionado básico de filtragem, dos conceitos de inovação, isso é o ar-condicionado tradicional, e hoje já tem uma série de novas tecnologias, como a ionização radiante catalítica, as lâmpadas UVC, ozônio, e a ionização. Eu fiz esse quadrinho aqui, uma rápida explicação, não vou me aprofundar muito por causa do tempo, mas nas perguntas a gente pode, se ficar com as dúvidas, a gente discutir caso a caso, mas cada uma tem seus benefícios, onde aplicar, suas restrições, precisa entender bem, não existe uma solução única para tudo. A lâmpada UV é boa? É boa, depende da aplicação. Então, a gente tem que entender a aplicação da lâmpada UV, vamos pegar esse exemplo, ele é muito bom para superfície de contato. No ar-condicionado, serpentinas. É um excelente local para tratar a serpentina. Você pode postergar a necessidade de limpeza daquela serpentina. É um local úmido, favorece o crescimento de micro-organismos. A lâmpada UVC vai prolongar a necessidade, ele vai inativar esses vírus, vai matar esses micro-organismos que estão crescendo ali. Você vai conseguir postergar a necessidade de limpeza. É uma boa solução para este caso. Já para instalar dentro de duto de ar-condicionado, muita gente pergunta isso, ele não é a melhor aplicação, você tem que tomar muito cuidado. A velocidade do ar dentro do duto pode ser muito grande, e geralmente é muito grande, e a lâmpada não vai dar tempo não vai ter um tempo de contato suficiente para tratar e inativar aqueles micro-organismos.
o ar vai passar muito rápido, é aquela brincadeira da vela que a gente fazia no bolo, quando criança, a gente passa o dedo na vela muito rápido, a gente não queima, o tempo de exposição é muito baixo. Então, isso pode acontecer num sistema de ar-condicionado se você botar a lâmpada dentro do duto. Então, cada uma, a ionização radiante catalítica que gera peróxido de hidrogênio, um excelente oxidante, também tem suas vantagens. Então, tem que entender, fabricante, onde você quer aplicar. Não adianta falar que uma solução é boa para tudo, que não é. Precisa entender bem cada solução. Bom, pessoal, então, no Brasil, para aplicar tudo isso que a gente está falando, esse conceito de qualidade do ar, o Brasil tem uma série de leis, de normas técnicas, legislações que regulamentam isso. Eu considero isso, pessoal, para quem trabalha na indústria do ar-condicionado, como ferramentas de venda. Isso aqui é tão importante como os seus equipamentos, como o equipamento de medição de pressão, como um equipamento que recolhimento de gás, qualquer equipamento de um mecânico de ar-condicionado que é importante, essas leis são super importantes para o engenheiro de ar-condicionado, para o técnico de ar-condicionado, tem que ter isso, conhecer, tem que ter isso na pastinha de vendas, porque isso vai dar embasamento técnico para fazer uma venda melhor, uma venda mais qualificada. Isso que tudo que eu estou falando aqui está embasamento legal falando. Então, não é a minha opinião, não é a opinião do técnico que vai chegar, eu acho que o senhor devia fazer uma renovação do ar. Isso está na lei. Mas o teu concorrente não me ofereceu isso, e você também. Então, meu concorrente está vendendo uma coisa fora da lei para o senhor. Está aqui a lei que diz isso. Então, isso é um instrumento de venda, vocês devem conhecer e usá-las. A principal nossa é a Lei 13.589, foi publicada em janeiro de 2018, muito curtinha, uma lei de 5 artigos, que dizia basicamente que todo edifício de uso público e coletivo, basicamente os não residenciais, devem ter o PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Não vou me aprofundar muito nesse PMOC, mestre doutor Arnaldo PMOC Parra, nosso anfitrião, é o especialista nisso, está sempre falando com vocês. Estamos aí para discutir no final, mas eu vou me pegar mais no artigo 3, que é o que fala dos padrões de qualidade do ar, que são referentes à resolução 09. Essa lei, então, ela é muito focada nisso, na saúde da pessoa, como é a qualidade do ar que a gente está respirando. Nós temos o direito de saber, como consumidor, quem fornece, o proprietário de uma edificação, que é o responsável, ele tem que informar a sociedade, para o cliente dele, para o usuário, para o funcionário, como é a qualidade do ar que ele respira. E tem a metodologia aqui que vamos falar um pouquinho. Os principais documentos que a lei brasileira pede são, então, o PMOC, o relatório da qualidade do ar, que eu vou detalhar, é semestral, limpeza de dutos, vou falar um pouquinho também, tem que manter os dutos limpos, então você tem que ter um certificado, ou pelo menos manter eles limpos, e, se possível, o que está na lei também tem a planta, o desenho do sistema de climatização. A Portaria 3523, que foi aquela de 98, que fala sobre o PMOC, ela fala sobre a responsabilidade do proprietário, locatário e proposto, que tenha nos sistemas de ar, que tenha sistemas de climatização acima de 5 TRs ou 60 mil BTUs por hora, deve ter o responsável técnico, que além de providenciar a avaliação química, física e das condições do ar interior dos ambientes climatizados. Ou seja, é uma obrigação dessas edificações, acima de 5 TRs, ter essas análises da qualidade do ar, que é o que está descrito na Resolução 09, regulamentado lá na Portaria 352, na Lei Federal 13589. Então, falando um pouquinho dos principais pontos da Resolução 09 sobre essa qualidade do ar, eu destaco aqui a estratégia de amostragem, como pesquisar a qualidade do ar dentro de uma edificação. É uma estratégia muito simples de compreensão. Depois que você lê, que você entende, fica muito fácil. Muita gente me pergunta, eu tenho que fazer análise do ar, é por aparelho. Mas eu não tenho aparelho central, só tenho split. A lei é para aparelho central? Não, a lei não fala para qual aparelho não importa, é por acima de 60 mil BTUs por hora. Naquela edificação, passou disso, precisa fazer. Não importa se são 10 splits de 12 mil BTUs, se é um sistema central de 10 TRs. Vai ter que fazer a análise do ar. E como vou determinar? Não é pelo número de equipamentos, não é por sala, não é por pavimento, é pela área total climatizada. Quantos metros quadrados tem edificação climatizada? Então, meu prédio, sei lá, um prédio de 15 andares, eu tenho 18 mil metros quadrados, eu vou na tabela da Resolução 09, lá estão 18 pontos. Aí, por questão estratégica, vamos escolher um por andar e faz um por andar. Mas eu tenho um prédio de 20 andares e são 18 mil metros quadrados, faz 18 pontos. É o mínimo de amostras. Então, eu posso fazer o 20, se eu posso fazer um por andar, ou se eu quiser, eu faço 18, dois vão ficar 100,
é uma decisão do responsável pelo prédio de fazer as análises que ele quiser fazer dentro daquela edificação. Ou ao contrário, eu tenho um prédio de 20 andares e eu tenho 18 mil metros quadrados, eu tenho de 15 andares, um prédio de 18 mil metros quadrados tem 18 pontos. Eu faço não posso fazer 15, eu tenho que fazer 15 mais 3 e vou escolher mais 3 locais para fazer aquelas amostragens. É assim que determina a quantidade de pontos, é pela área total climatizada. Aonde eu vou fazer essas análises? Local com maior concentração de pessoas, a gente quer saber o ar que a pessoa respira, então, e aquele ar que a pessoa está mais tempo. Então, não adianta eu fazer essa amostragem no corredor do andar, no corredor do prédio. Eu quero fazer naquela sala que está um monte de gente sentada lá, no meio daquela sala, onde tem um ar que seria o pior ar do ambiente. Por que o pior ar? Porque se eu, no pior local do ambiente, eu pesquisar ali e der bom, significa que o andar todo, que tem um ar teoricamente melhor, vai estar bom. Se eu pegar num ambiente que está no cantinho, ou até num horário, tem gente, às vezes, no call center, teleatendimento, quer fazer 5 horas da manhã, porque sabe que o CO2 vai dar baixinho. Se fizer na hora de cheio, vai dar alto, o CO2 já fica com medo. Mas se eu fizer às 5 horas da manhã, não é hora representativa. Um fiscal sanitário não vai aceitar um laudo nesse horário. Ele quer saber no pior horário. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os fiscais exigiam que shopping center fizesse na véspera de datas comemorativas, como Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças, que são dias bem cheios do shopping. Então, eles querem o ar. Se você mede naquele pior cenário, qualquer dia do ano, a tendência é ele estar numa condição melhor, ou pelo menos a tendência é essa. Então, sempre fazer em ambientes com maior concentração de pessoas, em zona ocupada, no centro do local, em hora de uso comercial. Basicamente, essa é a estratégia amostragem. O que é pesquisado? Passando rapidamente, são pesquisados fungos. Então, infelizmente, não é pesquisado vírus, não é um marcador. Vírus não é um marcador. A gente está na época do vírus agora, mas o marcador é fungos. É um meio mais fácil de fazer, mais barato de fazer, mais fácil de lidar, mais seguro, inclusive. Então, esse foi um marcador mundialmente reconhecido e que a Anvisa adotou no Brasil, e ele é muito eficiente para isso, para ver a contaminação microbiológica. É uma pesquisa que vai para o laboratório, vou mostrar no próximo slide como funciona. A gente mede CO2 para ver o índice de renovação de ar, expliquei bastante sobre isso agora há pouco, naquele teste do carro. A gente faz as medições de temperatura, umidade, velocidade, leitura direta, para ver o índice de conforto, o objetivo é conforto térmico, e ainda mede poeira, para ver a quantidade de material particulado que está no ambiente, para ver, principalmente se filtro de ar está funcionando, se tem uma contaminação grande de partículas. Aqui está uma estratégia de amostragem, o técnico vai com um tripé a 1,5 metro do piso, ele coloca a gente chama de crivo, é um aparelho, um dispositivo que o ar vai entrar por cima dele, ele tem uma bomba de vácuo puxando uma vazão determinada esse ar, conhecida, esse ar vai entrar, aqui tem uma placa de estabilização com 400 microfuros, o ar estabiliza, ele impacta numa placa de Petri, que é uma placa transparente, que tem um meio de cultura dentro. Essa placa, esse meio de cultura é para crescimento de fungo, que é o marcador. Então, os fungos que estão no ar vão ser jogados na placa, essa placa vai ser lacrada e vai levar para o laboratório. As outras medições de CO2, temperatura e umidade são feitas leituras diretas, equipamentos de leitura direta, igual eu usei aquele do carro, o resultado sai na hora, isso o técnico anota e manda as placas para o laboratório. No laboratório, as placas entram numa incubadora, fica durante 7 dias a 25 graus, temperatura ideal de crescimento dos fungos. A bióloga vai fazer a quantificação e qualificação dos tipos de fungos e vai emitir um resultado dizendo se está dentro dos parâmetros ou fora aquele ambiente, aquela amostra de ar que foi feita naquele local. Todos os procedimentos que eu estou falando é o que está descrito na resolução da Anvisa, é um procedimento normalizado no Brasil, então não é a empresa A, B ou C, existe um padrão. Vou falar sobre alguns erros de laudo que acontecem para quem recebe laudo ficar bem atento. Esses laudos todos, pelo que prevê a resolução 09, tem que estar assinado por um profissional de nível superior da área química e um da área biológica, isso está bem claro na lei, não adianta ser só um, tem que ser os dois. Todos os equipamentos têm que estar calibrados dentro do prazo de validade. A gente recomenda hoje em dia que o cliente peça para ver o certificado de calibração no momento da coleta. Acontece às vezes a pessoa está com o equipamento descalibrado e manda um outro certificado, então o ideal é ver aquele equipamento. No momento da coleta, posso ver o número de calibração do certificado, tem lá o número de série e ver o certificado dele para ter certeza que você está fazendo uma leitura correta. Hoje no Brasil, quem acredita os laboratórios para fazer as análises da qualidade do ar
basicamente são dois órgãos, a própria Anvisa ou o Inmetro. Eles têm um site, então o link dos sites aqui do Inmetro e da Anvisa, onde você verifica se o laboratório é acreditado para a análise que você está contratando. No caso, a gente está falando de análise de ambientes climatizados. Essa acreditação que a gente fala é acreditação numa norma de qualidade. Basicamente, o Inmetro verifica se o laboratório atende uma série de padrões de qualidade, se o técnico é treinado, se o certificado de calibração está em dia, se o processo dele está de acordo, se fica realmente 7 dias no laboratório. Tem uma série, se é 25 graus mesmo que a incubadora dá, é uma série de verificações que o Inmetro faz para ter certeza que aquela amostra que você está coletando, aquele resultado que você vai botar no papel, refere-se à amostra real. Isso aqui, comentei do PAR, uma novidade que eu estou trazendo nas minhas apresentações, alguns laudos não conformes, eu recebo muito laudo, às vezes, para comentar, esse laudo está certo, tem alguma coisa errada. Então, esse aqui, alguns me chamaram a atenção e eu trouxe para compartilhar, para vocês ficarem, para quem contrata, ficar atento na hora de verificar um relatório. Na resolução 09 da Anvisa, era muito claro o tempo de amostragem na parte de fungos, de 5 a 15 minutos. Tem um range ali, laboratórios podem escolher tempo mínimo até 15. E tem uma variação da vazão também entre 25 e 35 metros por segundo, 35 litros por segundo da vazão de ar a ser coletado, para você ter um conhecimento. Então, esse relatório que chegou na minha mão, um relatório bem grande, com mais de 100 pontos de análise no ambiente, vários locais com um tempo de amostragem entre 1 ponto e 8, entre menos de 5 minutos, entre o ponto de amostragem. O que me chamou muita atenção, primeiro que o mínimo da amostragem é 5 minutos, está muito claro na lei. Olha esse caso aqui, entre 2 minutos, 14,58 entre o fraudário e 15 horas entre o coordenador de manutenção. Eu brinco, mesmo que fosse 5 minutos entre um e outro, já seria errado, porque você tem um deslocamento, o técnico tem que sair de um local, caminhar até outro local, montar o equipamento. Mas o equipamento não é a bateria, tudo bem, mas você tem que desmontar, montar, botar a placa, tirar a placa, anotar, isso tudo demora um tempo. Então, você tem um intervalo mínimo, 10 minutos, 15 minutos seria o ideal. 10 minutos você já fica preocupado se deu um intervalo entre uma amostragem de outra abaixo de 10 minutos, é gritante que tem alguma coisa provavelmente errada. E esse aqui tinha intervalo de 2 minutos. Obviamente, isso aqui não foi feito dentro das normas, foi questionado, o laboratório de disco técnico foi mandado embora, porque ele fez errado, mas mesmo assim foi emitido o laudo. Isso chamou a atenção também que eram mais de 100 pontos no local, um prazo, você consegue fazer uma coleta a cada 15 minutos, que é bem rápido, se você conseguir uma boa produtividade, em 1 hora você faz 4 coletas, 4 pontos no local. Então, numa manhã você faria 16 pontos, num dia todo 32 pontos, é tudo muito certo. Então, 30 pontos. Esse local, que eram mais de 150, quase 150 pontos, estavam fazendo em 2 dias. Então, acaba trazendo um custo muito baixo de operação. Obviamente, o laboratório aqui não estava fazendo dentro das normas, custo muito, era uma vantagem competitiva muito grande, porque não estava fazendo dentro. Então, era um laudo completamente inválido. A Vigilância Sanitária reprovou esse laudo, não foi aceito, a pessoa gastou dinheiro achando que tinha uma coisa correta e não tinha. Uma outra situação sobre a assinatura do laudo. Aqui, esse laudo, você está um pouquinho pequenininho aqui, mas cuidado para não expor o nome dos profissionais, mas é um laudo com 2 profissionais assinando na área química e biológica, a princípio tudo bem, mas a resolução 09 é muito clara, ela pede 2 profissionais de nível superior, com habilitação na área química, que ele fala em engenheiro químico, químico e farmacêutico. E no caso aqui era um profissional de técnico em química. Então, a Vigilância Sanitária também reprovou esse laudo porque está não conforme como pede a resolução 09. Então, aqui o biólogo, ok, tudo certinho, e aqui o profissional técnico em química. Então, tome muito cuidado com o laudo que está sendo analisado. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que muitas coisas erradas acontecem, o pessoal vende produtos de diversas qualidades, você vai no centro da cidade, o pessoal vende atestados de médicos para as pessoas por 10, 15 reais, e isso, infelizmente, acontece nesse mercado de qualidade do ar, também tem que tomar muito cuidado com o nível de informações. Uma rápida informação aqui sobre o que deve ter recomendações no laudo, ficar atento a essa questão do tempo de tempo mínimo de 5 minutos, assinatura 2 profissionais de nível superior. Um detalhe importante que pouca gente faz é botar fotografia do local de coleta. Você vai lá, voltando naquele exemplo que eu dei, a pessoa coloca o nome do local, refeitório, fraudário,
mas aonde no fraudário? Em qual local exato? Você pode ter um segundo andar de um prédio, pode ser um segundo andar enorme. Então, aqui, ó, fraudário 2. Mas aonde do fraudário? Coordenação foi no canto direito, foi perto da porta, foi perto do escritório? Aonde foi isso? Então, o ideal é que você tenha fotografia. Hoje é fácil fazer, os laboratórios já fazem isso. Então, para você até ter repetibilidade, de você poder saber exatamente aonde foi feito, o ideal é que tenha fotografia do ponto de coleta. Isso é uma coisa muito simples de ser feita e está previsto na norma de qualidade. No meio da sala, eu não estou medindo o duto, se ele tem que ser limpo ou não. Isso é uma outra metodologia, uma outra norma. Para saber, a análise do ar está medindo a qualidade do ar do ambiente interno. Eu costumo brincar, e se der análise do ar fora, no ambiente tiver split, você vai mandar limpar o split, que está sujo, ou que não tem duto, vai ter que ser o split. E se você fizer uma análise numa sala, num ambiente que não tem nem split, não tem nem ar-condicionado, e der uma concentração de fungos muito alta, que isso acontece, e você vai mandar limpar o quê? Então, não é isso. Quando der análise de ar, análise de fungos alto, você tem que fazer uma investigação das fontes poluentes. Isso é uma outra história, a gente pode discutir daqui a pouquinho. Mas a limpeza de duto não é vinculado à análise do ar. Não é necessariamente propósito. Pode ser, você tem que investigar o duto se está limpo. Mas ele não é porque a análise deu fora, eu tenho que limpar o duto. E nem se a análise deu boa, meu duto está limpo. Não existe essa relação direta. Vamos passar para o próximo slide. Bom, já indo para a reta final aqui, isso aqui é uma notificação sanitária que a Prefeitura da cidade de São Paulo tem aplicado em diversos ambientes. Eles fizeram muitas escolas, estão fazendo em telemarketing, já fizeram em vários shopping centers, atuam muito por denúncia também, exigindo tanto o cumprimento do PMOC, como os laudos da qualidade do ar, limpeza de duto, e toda essa questão que a gente está falando legal. Então, existe sim fiscalização. Óbvio que não vai ser na cidade toda, não vai ser todos os locais, não tem braço para todo mundo, mas existe sim algumas coisas acontecendo. Está na portaria que é obrigatório divulgar os resultados, os procedimentos e resultados da atividade de manutenção, operação e controle aos ocupantes. Então, isso é obrigatório. E aqui na tela tem alguns exemplos que alguns shoppings na cidade de São Paulo têm feito, depois de serem fiscalizados, já estão informando a população da qualidade do ar, seja nós fazemos cada um à sua maneira, esse da direita botou na praça de alimentação uma televisão em tempo real, com nível de CO2, temperatura e umidade. Isso agora com a pandemia a gente está vendo acontecer muito cartaz informando que o ambiente é seguro, que o ambiente está controlado, está seguro, então isso está aumentando muito atualmente. Então é mais uma forma de a gente mostrar a importância do sistema de climatização, botar que está sendo feito as coisas de acordo. Fazer e mostrar que está sendo feito de acordo. Gente, era esse o recado, estou bem no meu tempo, Parra, que a gente combinou. Vamos para as perguntas e respostas. Eu gosto de deixar essa mensagem aí para a gente, como usuário. Pense sempre na qualidade do ar que a gente respira. Será que, assim como a água que a gente bebe, a gente tem que saber que é potável, e o ar que a gente respira, será que é bom? A gente precisa conhecer esse ar que a gente respira e a gente tem elementos para saber. É isso aí, Parra. Bom, primeiramente, excelente apresentação, né, Leonardo? Você trouxe alguns elementos bastante importantes para a discussão no cenário nacional, que é o caso da fiscalização sanitária. Nós temos a percepção, né, a maioria dos profissionais do setor tem a percepção de que a fiscalização deve se intensificar bastante, principalmente no retorno das atividades, no cenário de pós-Covid, né, entre uma readequação completa dos ambientes, até se voltar à normalidade, se é que algum dia teremos uma normalidade, né, um novo normal, mas deve existir realmente uma intensificação para, principalmente, ambientes de uso público e coletivo e que tenham aglomerações, né? No caso específico, shopping centers, escolas, restaurantes, também estações de metrô, estações onde existe a maior parte, bares e restaurantes também, vai existir algum tipo de restrição, o isolamento social deve permanecer por ainda mais algum período, e então o trabalho da fiscalização sendo intensificado, fica cada vez mais claro a importância de se ter o PMOC completamente em dia, bem executado, com o laudo da qualidade do ar
refletindo de verdade qual que é aquele tipo, o tipo de segurança que é oferecido aos usuários dos ambientes climatizados. Isto posto, nós temos algumas perguntinhas aqui, onde nós temos um amigo que eu perdi o nome dele agora, mas ele fez uma pergunta muito interessante, Léo. Sim. Baseado em quais leis, ele gostaria que você repetisse, baseado em quais leis, quais é o embasamento jurídico para se tornar crime a negligência com o PMOC, a negligência com a qualidade do ar interno. Se você puder repetir e comentar esse aspecto. Perfeitamente. Bom, nós temos algumas leis que são específicas desse setor, que a principal delas é a Lei Federal 13.589, lá de 4 de janeiro de 2018, como o próprio nome diz, é uma lei, foi aprovada no Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e promulgada pelo presidente da República, então é uma lei que está valendo, e ela referenda algumas legislações, que são documentos do Executivo, que foram feitos pelo Ministério da Saúde e pela Resolução 0 e pela Anvisa, que é a Portaria 3523, de 28 de agosto de 98, e a Resolução 09, de janeiro de 2003. Então, esse é o arcabouço específico para a climatização que tem no Brasil. Existem algumas leis municipais e estaduais que também legislam sobre o tema. E Rio de Janeiro tem uma lei estadual, Natal tem leis municipais, Santos tem lei municipal, então pelo Brasil, diversos estados e municípios têm leis específicas também, específicas sobre esse tema. Então, essas são as leis diretamente do setor. Mas eu gosto de citar também, logo que começou essas fiscalizações em São Paulo, do shopping centers, lá em 2000, existem leis que, quando começou a ficar bom, então, quando a gente tem, quando começou a fiscalização na cidade de São Paulo, lá em 2006, 2007, 2005, a gente já estava na luta aí, a gente via a primeira notificação que a Vigilância Sanitária mandava para os locais, para os ambientes, eles citavam 29 normas e leis exigindo o cumprimento disso tudo que a gente está falando, o cumprimento do PMOC, etc, etc. E a primeira dela era a Constituição Federal, se não me engano, o artigo 227. 225, que diz mais ou menos assim, que todos têm direito a um ambiente seguro, e a obrigação do poder público e privado, a preservação da vida, a boa qualidade de vida das pessoas. E eu lembro, na época, me explicando que só com essa lei da Constituição Federal não precisava ter nenhuma das outras, não precisava ter portaria, não precisava ter resolução, porque se existe um risco à sociedade, e vamos supor que um ar-condicionado sujo, sem manutenção, sem filtro, sem renovação de ar, é um risco à sociedade, aquela lei já é suficiente para enquadrar no crimes em crime contra a sociedade. Então, aquela lei já era suficiente para eles enquadrarem. E fora aquela, tem vários códigos sanitários, códigos ambientais que dá para enquadrar. Então, Lei de Proteção Ambiental, a Lei 9605. Lei de Proteção Ambiental, crime ambiental. Crime ambiental. Na Casa da Legionela também é um elemento que vem está no meio ambiente, pode ser enquadrado a negligência do controle de legionela, enquadrado como um crime ambiental. Isso já acontece. Não é que pode acontecer, já acontece. É óbvio que não acontece em grande escala, ainda é pouca escala, casos bem absurdos. A gente sabe de até processos trabalhistas também, que os locais são condenados porque não tem um PMOC, não tem um valor da qualidade do ar, o funcionário fica doente. Enfim, a gente não é advogado para entrar no mérito de ficar discutindo leis, mas a gente, pelo que está na área, a gente sabe que existem diversos, um arcabouço jurídico gigantesco que pode enquadrar na ausência de ações nesse sentido. Eu recomendo aos colegas engenheiros, técnicos que estão nos ouvindo, não vamos entrar não vamos questionar isso. Só se for para questionar isso, a gente tem que ter um advogado muito bom perto da gente, porque tecnicamente não há discussão, a gente tem que cumprir tudo isso. Eu participei de algumas audiências, várias audiências junto com o Ministério Público do Trabalho, entre locais que estavam sendo fiscalizados, eu atendendo o cliente, estava sendo fiscalizado, e o Poder Público, Vigilância Sanitária, a Procuradoria do Trabalho, acusando o local pelas suas falhas. Eu não vi nenhum argumento jurídico ganhando da exigência deles. Então, exatamente.
não recomendo entrar nessa seara. Nós temos, a gente chama de arcabouço jurídico, né? Das leis que compõem o PMOC. É a Lei 9605, que tipifica, inclusive, o crime de poluição, que seria prejudicar, não, que possa, a poluição é qualquer coisa que possa prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas. Isso já é um crime de poluição, né? Tem a Lei 491, também a Resolução 491 da CONAMA, que especifica o que é poluente atmosférico. Decreto 6938, que também dá, inclusive, penalidades com 1 a 4 anos de cadeia e até R$50 mil de multa por causar poluição. Lembrando que crime ambiental não é afiançável, né? Quer dizer, a pessoa cumpre o processo todo com a privação de liberdade, então é um negócio bastante sério. Nós temos aqui mais uma perguntinha. Paulo César Brito. Essa pergunta era do Elias Araújo, tá? Eu achei aqui quem fez a pergunta para a gente. Obrigado, Elias, pela pergunta. Legal. Olha só. Tem uma perguntinha de uma pessoa que acho que você não conhece, Leonardo. Um tal de Charles Domingues. É um cara que a gente não conhece muito. Ele está perguntando se você concorda com a limpeza anual de dutos. Se eu concordo com a limpeza? Não. Se você concorda. Vou ser rápido e do jeito que está em leis estaduais, Rio de Janeiro, Charles é do Rio, conhece bem, tem uma lei estadual dizendo que é obrigatório a limpeza anual do Rio, dos dutos. Existem leis municipais que repetem a mesma coisa, na cidade de São Paulo não tem isso, essa obrigação, e eu não concordo em botar isso, uma periodicidade dessa como lei, tecnicamente é um absurdo. Você pode ter dutos que, se você faz uma boa manutenção, tem um bom sistema de filtragem, aí vai passar muito mais de ano sem precisar limpar. Então, depende muito do local que está, ocupação do local, uma série de fatores. Eu vejo muitos dutos no Rio de Janeiro que passam um ano, precisa limpar de novo e estão limpos. Então, cria um imbróglio jurídico nessa história que os bons técnicos se ferram numa dessa, que não conseguem resolver. Só lembrando, existiu esse projeto de lei a nível federal, o deputado que fez no Rio de Janeiro quis fazer a nível federal, a Brava se posicionou contra essa lei que tentaram passar para nível de fazer limpeza de dutos obrigatória. Perfeitamente. Lembrando também que aqui na Câmara Municipal de São Paulo existe uma PL aí que o vereador Gilberto Natalini está encabeçando para definições sobre o PMOC, sobre os aspectos sanitários dos ambientes climatizados, e ele estava também com a intenção da limpeza anual de dutos, e teve uma comissão da Brava, da qual eu, Leonardo, Arnaldo Basile, integramos e que expusemos os motivos pelos quais também discordamos. Seria até um exagero, se o PMOC está sendo bem realizado, seria até um exagero. E isso tem que ser uma recomendação do responsável técnico por aqueles ambientes climatizados, ou o momento de se fazer a limpeza ou não. Então, a Brava também tomou esse ritmo junto à Câmara Municipal de São Paulo. Grande abraço, Charles. Grande Charles. Olha, pessoal, o Charles eu acho que é o maior especialista em águas, né? Águas industriais, água de condensação, água gelada, pelo menos que eu conheço. Né, Leonardo? O que você acha? O cara é fera, cara. O cara tinha que estar aqui com a gente, trocando ideia. Ele vai vir aí? Então, ele está aqui, está nos prestigiando, está mandando mensagens para nós, uma pessoa de extrema competência. Hoje deu um show na live junto ao Conselho Regional de Química da 4ª Região de São Paulo. Um abraço ao Charles. Tem aqui o Paulo César Brito, olha só, dizendo que num prédio de 18 andares tem 18 CNPJs diferentes. Qual é a exigência? Por andar, o PMOC, provavelmente ele está questionando sobre o PMOC, né? Se é por andar, ou seja, por CNPJ, ou um PMOC para os 18 CNPJ juntos. É com você essa, pô. Mas o entrevistado é você. Não, mas numa live dessa com você eu não ouso. Então tá, eu respondo rapidinho. Olha, Paulo César, o PMOC, ele é individual por empresa, por estabelecimento e por CNPJ. Simplesmente porque a base de autuação sanitária é por CNPJ, então é exigido por CNPJ, por endereço e por CNPJ.
nosso amigo Ronald Santos Filhos. Um grande abraço ao Ronald, colega nosso. Como podemos passar informação para o cliente, seus riscos, normas, as multas, se não temos uma fiscalização efetiva? Quer comentar, Leonardo? Quero, faço questão. Qual é o nome dele? Desculpa, é Ronald? É Ronald Santos Filho. Ronald, agradeço a pergunta, e é uma coisa que é recorrente no nosso mercado, e eu vou falar, é um quebra de paradigma. Como fazer isso? É com informação, é com conhecimento. Hoje você está participando aqui da live, está buscando conhecimento. Quanto mais você praticar isso, quanto mais você conhecer, vai ter mais segurança de falar isso com firmeza, com credibilidade para o teu cliente. Eu citei isso durante a apresentação. O cliente, lógico que ele quer pagar pouco, ele não quer fazer manutenção, ele não quer trocar filtro, ele não quer botar renovação, ele quer pagar o menos possível. Todos nós queremos. Eu quero gastar o menos possível de tudo, mas se eu for convencido que aquilo lá é importante, eles vão comprar, eles vão fazer. Não é todo cliente que... Os clientes, a gente não pode partir porque todo mundo é burro, todo mundo é ignorante, pelo menos não é o mercado que eu vejo. Lógico que vão ter aqueles que sempre quer pagar só o barato, não quer nem saber de nada. Tudo bem, vai ter esse. Mas vai ter muita gente capaz que vai entender a importância. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, lá tem muitas casas que têm sistema ar-condicionado central. É muito comum isso, por causa do quente, por causa do frio, tem sistema de aquecimento e resfriamento. Não tem lei para residência. Aqui também não tem para residência, mas lá também não tem. E lá se vende-se filtro de ar-condicionado no supermercado, filtro de selfie no supermercado. E as pessoas compram, e não tem fiscalização. Mas é porque eles têm conscientização. Sim, mas por que da onde veio a conscientização? Do fiscal? Não tem fiscalização. Da onde veio? Quem fala para ele? É o técnico do ar-condicionado que faz a manutenção dele. É o cara que vendeu para ele. Você precisa trocar esse filtro. Você precisa fazer manutenção, precisa fazer limpeza. Então, a pessoa, como isso já entrou na cultura deles, eu concordo, no Brasil não está na cultura. Então, é a quebra de paradigma, não é fácil o que eu estou propondo. Mas eu não vejo outro caminho, Ronald. Eu adoraria falar, vamos fiscalizar o Brasil todo, mas não vai ter braço, é uma utopia a gente achar que isso vai acontecer. E eu lamento que o nosso mercado muitas vezes fica esperando a fiscalização para isso acontecer. E eu afirmo, não vai acontecer dessa maneira que a gente gostaria, todo mundo sendo fiscalizado. Não vai acontecer. Então, se a gente não fizer a nossa parte de tentar convencê-lo, quem tem que fazer somos nós, no dia a dia. Às vezes, lá na Brava, a gente ouve, mas a Brava tem que conscientizar. A Brava não tem recurso de botar no Jornal Nacional, uma propaganda, tem que botar fio, tem que fazer uma... Não tem grana para fazer isso. E o grande elemento para fazer isso são os bons profissionais do nosso setor. Se você, Ronald, é um bom profissional, os colegas todos que estão aqui são bom profissional, Parra já faz isso há muito tempo com os clientes dele, e todos os bons profissionais falarem, o cliente vai acreditar, vai comprar. Eu não tenho a menor dúvida disso, como acontece nos Estados Unidos, como está acontecendo no Brasil. Eu tenho visto, eu estou há 20 anos nesse mercado de qualidade do ar, antigamente as casas de máquina eram uma zona, ninguém tinha PMOC, ninguém tinha nada, era muito pior. Parra, evoluiu muito desses 20 anos para cá, está longe do ideal, tem muita coisa para ser feita, mas o que evoluiu de 20 anos para cá, porque a gente está falando, está repetindo, está sendo dito, isso está evoluindo. É um trabalho de formiguinha, trabalho difícil. É verdade. Dá trabalho, Ronald, te convencer, mas eu garanto para você, se você fizer isso, talvez no primeiro não sei, mas quanto melhor, mais informado você tiver, mais segurança do que você está falando, você vai convencer eles que isso é importante. Eu tenho certeza disso. Tem mais uma perguntinha aqui, também do nosso colega Elias Araújo. Qual o valor da multa caso a fiscalização entenda que o ar-condicionado está impróprio? Isso tem uma lei, né, a 6437, com base, se eu não me engano, ao FIR, tem um índice de FIR, se eu não me engano, né, Parra? Me ajuda nessa. E acho que é de 2 milhão e meio. De 2 mil até 1,5 milhão. 1,5 milhão, dependendo do tamanho do... Dobrando na reincidência. Da reincidência, mas é um valor bem alto. Eu já vi multa em shopping center por não cumprimento de R$500 mil. Estava lá isso aí. A multa em cima da mesa do gerente de operações lá. O negócio não é fácil, não. Tem mais uma perguntinha aqui, da Margarete Lima. Ela questiona... Ela estava comentando com o Paulo César, retrato do nosso país. Sugiro que usemos os canais Fale Conosco, dos shoppings, autarquias, hospitais, locais de grande concentração, para questionar estas ações aí. É uma maneira, oferecer denúncias também
ao sistema de vigilância sanitária, também é uma outra medida, né, Leonardo? Funciona. O que você acha? Eu compartilho uma experiência que eu e o Parra vivemos conjuntos há alguns anos de treinar fiscal sanitário. Começou esse assunto há anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, eu tinha maior sonho de treinar fiscal para isso. Eu achava que, a gente precisa treinar, porque esse cara não conhece, a coisa não conhece. A gente está falando de farmacêutico, de biólogo, de químico, de um monte de veterinário que fazem fiscalização e, obviamente, eles não conhecem ar-condicionado. E a gente, eu Parra junto com outros colegas da Brava, e rodamos o Brasil inteiro treinando fiscais sanitários de nível de federal, municipal, estadual, e isso foi uma grande satisfação para a gente ver esse nível de mudança que está acontecendo. É óbvio que não é que todo mundo saiu coletando, inspecionando, mas o que eu estou querendo dizer, a mudança de paradigma, isso acontece. E por que isso aconteceu, Parra? Porque a gente foi atrás. Não é que os caras na nossa porta, vocês não querem treinar a gente? Oferecemos gratuitamente e fomos voluntariamente, né, Leonardo? Voluntariamente. Mal pagava os nossos almoços e jantares fazer isso, mas porque a gente acredita nessas mudanças, a gente acredita que isso era importante. Corremos atrás. Essa questão da reclamação, de brigar, temos que correr atrás, cobrado, se tiver mudar a cultura, né? Mudar a cultura, a gente tem que brigar por isso. Se a gente acredita que é o certo, tem que brigar, senão a gente não vai conseguir mudar. A gente vai ficar reclamando o resto da vida que está tudo errado. A gente tem que brigar por isso. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma live. Eu gostaria de dar uns pequenos e mais singelos recados sobre tudo o que nós discutimos aqui. O Leonardo, olha, Leonardo, meus parabéns pela apresentação. Você é um profissional realmente de renome, você só traz conhecimento para o nosso público. Aqui tivemos pico de 40 e poucas pessoas nos assistindo. O assunto é muito pertinente. Eu vi algumas perguntas aqui que podem ser bastante elucidadas, são perguntas que demandam muito conhecimento para se resolver. Eu recomendo a essas pessoas que façam um curso do PMOC, que para esse mês de junho, face a situação do país que atravessa esse surto pandêmico, nós da Academia do Ar, nós estamos oferecendo o curso do PMOC com certificação de capacitação profissional, capacitação com a chancela da Abrava e do CREA de São Paulo. Para se inscrever é muito fácil, basta acessar www.academiadoar360.com.br, se inscrever, o curso está com 50% de desconto. A totalidade da população brasileira, quem quiser fazer o curso, o momento é agora, você pode pagar com cartão, sei lá como é que você vai pagar, parcela esse negócio aí, mas tem muita informação, A gente fala aqui que nem papagaio, né, Leonardo? E as informações, elas, mesmo assim, a gente não consegue passar tudo, porque o processo, ele demanda bastante estudo, bastante informação, existe uma complexidade, nós estamos falando de leis, de resoluções, falamos de uma série de influências de governos, de entidades públicas e entidades privadas. Isso tudo é somado. A gente fez um curso aí que você pode assistir no EAD e prestigiar a gente. Dá um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós vamos também disponibilizar estas lives e outras informações, como preencher o PMOC, sobre a responsabilidade técnica do PMOC. Nós vamos colocar todas essas informações aí de maneira a trazer e difundir o conhecimento para a sociedade técnica e científica do ar-condicionado. E assim é como a gente consegue influenciar, como o Leonardo falou muito bem, influenciar a bem a nossa sociedade, não é? O que o Brasil precisa de verdade é o conhecimento e não o caneteiro, né? Como estamos assistindo por aí, briga para ver quem assina o quê. Não é esse o motivo, a gente tem que se preocupar com a saúde e segurança. Enquanto tiver gente preocupado com caneta, se eu vou assinar ou se eu não vou poder assinar, a gente não sai do lugar, é ou não é verdade? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao público que nos acompanhou, agradecer ao César da PSMI, sensacional, é quem fez para a gente toda essa plataforma, ele está junto com a Academia do Ar 360, agradecer ao Libório, que
também não é incansável, está sempre nos ajudando aí na estrutura, e principalmente agradecer a Conforlab, na pessoa do seu diretor, Leonardo Kozak, que trouxe essas informações realmente de relevância para o nosso cenário, principalmente para o cenário que nós estamos atravessando, onde temos um surto pandêmico que é transmissível pelo ar. Né, pessoal? É um assunto de suma importância. Muito obrigado, Leonardo. Suas considerações finais. Obrigado pela participação, pelo convite. Estou às ordens da academia, de você, do Libório, da equipe, para colaborar, levar conhecimento para o público. Conhecimento, como você falou, você está convidando o pessoal a estudar. Quem quiser faturar mais, vender mais, vai buscar conhecimento. Isso aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir vender mais, vai faturar melhor, vai vender um sistema, não só um split, vai botar renovação de ar, vai cobrar mais dele, vai botar um sistema vai fazer uma manutenção mais adequada, porque você vai ter mais conhecimento, isso aí vai trazer retorno, isso aí não é gasto, é um investimento, vai trazer retorno financeiro, com certeza. Obrigado. É isso aí. Boa noite a todos, fiquem com Deus.